A igreja de Jesus, assim, ela é perfeita. Ela não tem placa, ela não tem CNPJ. A igreja de Jesus não tem hierarquias, não tem classes de pessoas especiais, não tem distinção entre pobres e ricos. Na igreja de Jesus não há privilégios para algumas pessoas. Não, na igreja de Jesus não tem templos de pedras, não tem disputas de poder, disputas por cargos, não tem vaidades, não tem desfile de modas, não tem músicos disputando o volume dos seus instrumentos, não tem cantores e corais, né, se apresentando, não tem shows em particular. Na igreja de Jesus não tem liturgias e nem os seus diversos rituais. Na igreja de Jesus não tem dízimos e nem ofertas alçadas. Não tem exploração de pessoas e na igreja de Jesus não tem manipulação de pessoas. O centro dessa igreja é Jesus, não é o culto. Igreja perfeita. Será que existe uma igreja perfeita? Se você pensa que não, talvez seja porque você esteja confundindo a Igreja de Jesus com instituições religiosas, denominações cristãs ou até mesmo seitas pseudo-cristãs. Vocês já observaram a natureza do modo como foi criada por Deus? É perfeita, não é mesmo? Mas quando você olha, por exemplo, para um rio que se transformou em um esgoto a céu aberto, você diria que este rio ele não existe ou você diria que esse é apenas um esgoto, um rio transformado em um esgoto, mas que não é aquilo que Deus criou? O fato do homem avacalhar, destruir, poluir com o seu lixo, modificar a constituição original daquilo que Deus criou, não significa que a criação de Deus não seja perfeita, do modo, é claro, como ela foi idealizada desde a sua criação. A mesma coisa é a Igreja de Jesus. Do modo como foi idealizada, ela é perfeita. Vocês devem se lembrar naquela passagem onde Jesus disse que a permissão de Moisés para o divórcio não era o ideal de Deus. Vocês se lembram? E muitas vezes o que nós temos aí é isso. É aquilo que pode ser considerado o melhor possível em uma determinada circunstância, mas não significa que aquilo seja o ideal de Deus, a forma como Deus pensou, desde o princípio para o homem. Então, em relação à igreja, quando o homem avacalha, modifica, polui com o seu lixo, transforma a igreja em empresas, em locais de manipulações de massas, em covis de salteadores, em ambientes de promoções de injustiça, de práticas egoístas e principalmente de vaidades, isso não significa que a igreja idealizada por Deus ela não exista ou que seja impossível ao homem conhecer e participar dessa igreja. É verdade que alguns rios dificilmente serão despoluídos por causa dos interesses diversos de empresários, de políticos, de governantes e até mesmo de uma parcela da população que utilize aquele rio para lançar ali os seus dejetos. Evidentemente, esses grupos de interesse eles vão lutar contra qualquer movimento que defenda a causa da despoluição dos rios. Eles vão dizer que um rio poluído é alguma coisa comum, que você não vai encontrar um rio que passe em uma comunidade que não seja poluído e nem adianta você realmente mudar de cidade, porque para onde você for, onde houver uma grande aglomeração de pessoas com algum rio próximo, esse rio vai ser poluído. Esses grupos de interesse vão usar então toda a sua influência e o seu poder para convencer as outras pessoas de que é melhor aceitar um rio poluído do que tentar mudar essa situação, do que tentar fazer o rio poluído voltar a ser como ele foi criado originalmente por Deus. Da mesma forma, as denominações que desvirtuaram a igreja vão lutar contra qualquer movimento de despoluição dessas empresas que levam o nome de igrejas. Os donos dessas empresas religiosas, a maioria delas controladas por algumas famílias ou um clero especial, irão convencer os outros de que tudo o que eles fazem é normal, que é aceitável, que não há o que fazer, porque nem mesmo adianta você mudar de denominação religiosa, porque todas elas estão poluídas pelo homem. Eles podem até usar o exemplo da igreja de Corinto para tentar dizer que inveja, contenda, irmãos levando outros irmãos aos tribunais humanos,
né, fornicação e outros problemas vividos pela igreja ali de Corinto, isso nos mostra que realmente não existe igreja perfeita e que você não tem o que fazer a esse respeito. Mas o fato é que o Espírito Santo deixou esses registros para que nós entendêssemos isso como uma correção de rumos, como um incentivo ao combate à poluição, ao pecado, logo em suas primeiras manifestações dentro da igreja. E isso não pode ser usado como uma justificativa para nós nos conformarmos com as aberrações das instituições religiosas do nosso tempo e dizer, é assim mesmo, isso é normal, isso é comum, tem o que fazer. Nós podemos até aceitar o lixo em nosso rio, nós podemos aceitar que um rio tenha se transformado em um esgoto a céu aberto. Nós podemos até mesmo admitir que dificilmente este rio poluído voltará a ser aquilo que ele era antes. Mas não é razoável dizer que Deus criou esse lixo que está aí. Não. Deus não criou rios poluídos e nem empresas religiosas administradas por certas famílias ou clérigos de pessoas especiais. Não é verdade? Os rios eles foram poluídos pelos homens e a igreja foi institucionalizada pelo homem. E se você aceita isso como algo natural, saiba que isso pode ser até comum, mas não é natural. O comum é o que estamos acostumados a ver acontecer, mas natural diz respeito à sua natureza, ao modo como alguma coisa foi originalmente constituída. E assim pode permanecer. O divórcio, por exemplo, é comum, mas não é natural. Não é natural porque não foi assim que Deus idealizou ali no Éden, onde o homem se juntaria à sua mulher e permaneceria com ela mesmo até a sua morte. Essa é a questão. Nem tudo o que é comum é natural. Então, que tal pelo menos tentarmos enxergar a Igreja de Jesus da forma como foi projetada por Deus? A Igreja de Jesus, assim, ela é perfeita. Ela não tem placa, ela não tem CNPJ. A Igreja de Jesus não tem hierarquias, não tem classes de pessoas especiais, não tem distinção entre pobres e ricos. Na Igreja de Jesus não há privilégios para algumas pessoas. Não, na Igreja de Jesus não tem templos de pedras, não tem disputas de poder, disputas por cargos, não tem vaidades, não tem desfile de modas, não tem músicos disputando o volume dos seus instrumentos, não tem cantores e corais, né, se apresentando, não tem shows em particular. Na Igreja de Jesus não tem liturgias e nem os seus diversos rituais. Na Igreja de Jesus não tem dízimos e nem ofertas alçadas. Não tem exploração de pessoas e na Igreja de Jesus não tem manipulação de pessoas. O centro dessa igreja é Jesus, não é o culto. O louvor dessa igreja vem do coração como uma expressão de gratidão por uma vida resgatada, remida do pecado. O testemunho, consequentemente, é natural, fruto dessa nova vida apartada do pecado e não uma estratégia para atrair pessoas para uma organização empresarial cristã ou evangélica. A mensagem da Igreja de Jesus é a do Evangelho que aponta para a ressurreição dos mortos, para o caminho estreito até Deus, com os seus princípios sociais, morais, espirituais, todos que deveriam ser observados pelos homens. A mensagem da Igreja de Jesus, ela ensina as pessoas a serem misericordiosas, a exercitarem o amor ágape, que se expressa em atitudes e não em palavras e sentimentos. A mensagem da Igreja de Jesus ela é compartilhada por todos e entre todos, sem altar, sem palanque, sem palco, sem púlpito, sem elevações para os pregadores. A mensagem da Igreja de Jesus ela não é uma estratégia para amedrontar as pessoas, para fazer as pessoas ficarem com medo, medo de não serem arrebatadas, medo do devorador, medo do diabo, medo de não cumprirem com as ordenanças da liderança, medo de serem lançadas no inferno e de ficarem queimando ali por toda uma eternidade. A mensagem da Igreja de Jesus não tem o objetivo de prender as pessoas a uma determinada denominação religiosa pelo medo. Ao contrário, a mensagem da Igreja de Jesus ela é encorajadora. Encoraja as pessoas a serem humanas, encoraja as pessoas a viverem a vida neste mundo, independentemente daquilo que vier pela frente.
porque sempre há dias bons e sempre há dias maus, isso para todas as pessoas. E a comunhão? A comunhão da Igreja de Cristo não depende de dias e de horários especiais de cultos, normalmente definidos por uma liderança. A comunhão da Igreja de Cristo não tem muros denominacionais, não se restringe ao grupo regionalizado mais próximo de cada um. Nessa Igreja de Jesus, o amor se sobrepõe às preferências pessoais, por doutrinas que por vezes são muito controversas. Nessa igreja, o que é prioritário não é saber se Jesus vai voltar antes ou depois da grande tribulação. Isso é importante, devemos saber, mas não é a prioridade. Não é saber se as línguas estranhas eram idiomas ou línguas de anjos. Não é saber sobre eleição e predestinação. Por quê? Porque a prioridade na Igreja de Jesus são os princípios fundamentais de uma vida cristã em santificação, honestidade e justiça. E, acima de tudo, o prioritário é aquilo que não vai desaparecer, o amor ágape. A Igreja de Jesus Cristo ela não foi afetada pela pandemia de 2020, porque ela não depende das coisas que uma empresa depende. E é por isso mesmo que a Igreja de Jesus não deixará de existir quando a grande tribulação alcançar o seu ápice. Ao contrário, a Igreja de Jesus ela vai permanecer firme até o dia da ressurreição dos crentes que morreram em Jesus, e nesse mesmo dia os que estiverem vivos serão arrebatados, deixando para trás um mundo que se desfará para dar lugar ao novo céu e à nova terra, onde ao centro estará a Nova Jerusalém. Há muito mais que dizer sobre a Igreja de Jesus, mas essa é só uma mensagem para que você nunca mais confunda a Igreja de Jesus com denominações religiosas, aquelas que talvez você conheça. Essa mensagem é só para você entender que a Igreja perfeita, ela existe como o ideal de Deus, assim como os rios foram criados sem poluição. Então veja bem, o divórcio é um fato inegável nos nossos dias, e nós devemos lidar com isso até mesmo no meio cristão, e é o que fazemos. Mas, segundo Jesus, esse nunca foi o ideal de Deus. E não é pelo fato de existirem divórcios que nós vamos desistir de falar e de perseguir o ideal de Deus para o matrimônio, não é verdade? Da mesma forma, empresas religiosas hierarquizadas, dominadas por famílias ou algum clero especial, que exploram as pessoas, e que são lideradas por pessoas muitas vezes corruptas, gananciosas, estimulando o egoísmo e a vaidade, disputas humanas. Essas empresas religiosas, elas existem e estão aí. Mas não será isso que irá nos fazer desistir de perseguir o ideal de Deus para a Igreja de Jesus. Se você está conformado em ser apenas um membro de uma empresa cristã, saiba que você não está sozinho. Mas se você não está conformado e deseja perseguir o ideal de Deus para a Igreja de Jesus, saiba que você também não está sozinho. É isso aí. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo.